Sejam bem-vindos a mais um podcast discutindo teses. A pesquisa científica é extremamente importante, seja na formação acadêmica, seja para o desenvolvimento de um país. Enquanto pesquisa, ela está diretamente ligada à construção do saber e, por decorrência, no desenvolvimento pessoal e do corpo social. Para isso, todo pesquisador trabalha com metodologia científica. Não existe o senso comum, não existe o lugar comum, não existe necessariamente a figura daquilo que seria melhor do senso comum, o denominado bom senso, que seria a parte útil de um conhecimento popular, vulgar, cotidiano, disseminado e utilizado pelas massas sociais. Então, ao se eleger um objeto de pesquisa e postura crítica necessária, o legislador permite a organização do pensamento para produzir um conhecimento confiável, verificável, passível de comprovação e, ao mesmo tempo, de expansão à própria compreensão das coisas e do mundo. E ela sempre objetiva responder questões importantes por meio de observações e experimentos, necessariamente. Em sendo assim, a pesquisa científica, a organização da forma como se estabelece, ela é sempre sistemática, sempre planejada e sempre voltada para a descoberta de determinados objetos ou realidades, que necessariamente ainda não se tenha um posicionamento crítico de toda a estrutura social sobre isto. E por meio do método científico, sempre pela utilização do método científico, nunca pelo achismo, pela improvisação, pelo vai levando de qualquer jeito e vamos ver o que é que acontece. O pesquisador, ele se pauta por um protocolo rígido de conduta, de perspectivas, de valores, de regras. Talvez o pesquisador seja, dentro da condição social, o mais seguidor de regras que existe. Porque não há ciência sem observação de todas aquelas codificações das posturas que o saber científico exige. E não há possibilidade de desenvolvimento social sem pesquisa científica. Não há. Hoje temos a honra de termos em nosso quadro o professor doutor Maicon Anderson Pires de Novaes. Ele é bacharel em Ciências Biológicas, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, a Unifesp, além de possuir um conjunto de especializações e trabalhos que, se fôssemos ficar lendo e pautando, acabaria o nosso tempo. E sendo assim, é sempre um foco muito específico e um recorte que nós apresentamos. Além disso, é professor da Unifesp, de mestrado, doutorado, da pós-graduação stricto sensu, e, além disso, é professor da Universidade São Camilo. Temos hoje o prazer de discutir o seu trabalho de doutoramento, evidentemente com acréscimos que posteriormente lhe foram dados, pela maturação da ideia, pelo envelhecimento do assunto e por novos pontos que foram surgindo. Intitulado Tecnologias de Informação e Comunicação, TICs, TIC e o S minúsculo. Percepção dos profissionais da saúde e educação sobre a utilização de mídias para acesso à informação sobre uma substância psicoativa denominada crack.
E nisso vamos voltar os nossos trabalhos para a compreensão e pesquisa sobre esse assunto. Então, com a palavra, o nosso caríssimo, nosso querido professor doutor Maicon. Por gentileza, professor. Professor, muito obrigado desde já pela oportunidade de falar desse meu trabalho. A gente, na ciência, nesse seu prólogo, falou da importância da ciência no desenvolvimento social. E um aspecto que eu destaco é a divulgação científica, né? Que muitas vezes ela fica restrita dentro da academia por um artigo, por publicações acadêmicas, e ter uma oportunidade como essa de avançar para um público que às vezes não tem uma especificidade no tema e tem interesse, eu entendo que isso é um dos braços que faz com que a ciência contribua para o desenvolvimento social. Então, no meu trabalho, que já tem teve alguns produtos divulgados dentro da academia, eu tinha uma inquietação, uma necessidade de entender algo que ao longo de 10 anos, de certa forma, nem mudou muito, que foi o consumo dessa substância psicoativa derivada da cocaína, que é o crack. Então, é um problema de saúde pública, o vício dessa substância, como outras, mas em particular dessa, porque tem um impacto social muito determinante na vida, não só de quem usa o crack, mas de todas as pessoas adjacentes, familiares ou não, mesmo um cidadão como nós, a gente vai estar aqui em São Paulo, eventualmente não passa em alguns lugares por medo das pessoas que ali estão consumindo a substância. E eu entendia, tinha uma ideia, um desconforto muito grande em entender o que o profissional de saúde, inicialmente, é, o, que ele, o que ele entendia sobre a doença ou a condição de uso dessa substância. E também entendia que isso podia ter um reflexo no profissional da educação. Né? Eu entendo, é uma crença, de que a educação ela é talvez, se não a única, mas uma grande fomentadora de mudanças na sociedade, mudanças significativas, estruturais. E fiz um recorte metodológico, né? Eu tive a ideia de considerar não especialistas, especialistas últimos no manejo dessa droga, de pacientes com essa droga. Então peguei profissionais mais generalistas e quis entender como que eles se capacitavam para tratar e abordar essa temática, seja como um profissional da assistência em saúde, seja como um profissional da educação. Então, nesse cenário, foi interessante perceber pelos dados preliminares que havia um empirismo desses profissionais todos em tratar a temática. E diante desse empirismo, dessa percepção inicial, o meu percurso metodológico considerou procurar aquilo que no método qualitativo, que foi o que eu usei na ocasião, a gente chama de informantes chaves, que eram pessoas que tinham um conhecimento específico e maior sobre a temática para balizar os instrumentos de coleta de dados. Né? Então, eu tive, na ocasião, a oportunidade de entrevistar, se eu não me engano, foram 30 pessoas que eram especialistas, pesquisadores especialistas na temática do crack. E a partir dessa entrevista, dessa abordagem com esses profissionais de excelência, eu consegui construir um ferramental de coleta de dados que posteriormente foi exposto aos demais profissionais que estavam na saúde, nas unidades básicas, né, no acesso inicial ao sistema de saúde, e para profissionais da educação. E o que eu perguntava, o que eu questionei, né, na ocasião, e em particular,
Foi um formulário não estruturado que pudesse perceber ou captar uma percepção de como profissionais de saúde e educação entendiam a problemática do crack, do consumo dessa substância psicoativa, e também como eles se capacitavam, o que eles usavam de tecnologias de informação e comunicação para se capacitar acerca da atuação dele diante daquele cenário. Essa tese, ela vai fazer 10 anos. A gente não tinha, nessa ocasião, algumas ferramentas que a gente tem hoje. Eu quero destacar isso porque o cenário de consumo de informação mudou muito. Nós já tínhamos, naturalmente, internet, bases de dados eletrônicas, tínhamos o Google, né, que é bem emblemático, mas a gente não tinha uma ferramenta que se destacou aí nos últimos 3 anos, que são as ferramentas de inteligência artificial. Dito isso, o cenário que eu percebi foi que, primeiro, as pessoas tinham uma visão, sejam elas profissionais de saúde e profissionais de saúde, e nesses profissionais de saúde eu estou incluindo médicos, eles tinham uma visão distorcida sobre o problema crack. Eles tinham uma ideia de que era muito marginalizado. Aquilo era uma opção vulgar de entretenimento, quase. E mais grave que isso é que esses profissionais, em particular os da saúde, usavam vias muito informais, e aquilo que a gente conhece na academia como literatura cinzenta, para tentar se capacitar ou obter informações para auxiliá-los na sua prática clínica. Isso é um abismo, porque eu não tive nenhum profissional daquela minha amostra, daquela minha população, no caso, que tenha tido a fala de dizer eu consumi um artigo de uma base indexada para atualizar uma informação acerca da minha prática clínica. Não tive. Os profissionais, em particular da saúde, eles tinham uma compreensão muito periférica de como ele deveria usar as tecnologias de informação e comunicação que eram menores do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um arcabouço muito maior, né, muito mais específico. E eles consumiam uma informação periférica, o que corroborava e contribuía para o fomento de uma ideia ainda mais distorcida daquele público que consome a droga psicoativa. E no público educacional, foi interessante porque eu captei profissionais de educação de escolas públicas e privadas, imaginando, hipoteticamente, no início, que eu fosse ter uma diferença de percepção no público da escola pública para o público da escola privada. E, para minha surpresa, não houve muita diferença. Claro, eu não tinha uma pretensão estatística, porque o método qualitativo não contempla essa ideia, mas os problemas que os profissionais, seja da rede pública ou da rede privada, enfrentavam diante da problemática crack, era muito similar. Tinha uma nuance um pouco maior na escola pública, porque já existia, e acho que isso também deve ter se agravado nos últimos tempos, um consumo de outras drogas, em particular a maconha, pela essa população do serviço público. O que não aconteceu no cenário das escolas particulares, privadas. Mas o acesso, o consumo de tecnologias para subsidiar esses profissionais em estratégias pedagógicas, em estratégias de convívio, seja elas quais forem, não era diferente. Eles consumiam igualmente os profissionais de saúde um acesso e uma tecnologia periférica que
só enviesava ainda mais a compreensão desses profissionais de educação, no caso, acerca da problemática crack. E é interessante porque eu tive uma visão ampla desses cenários, seja saúde, educação, mas que as pessoas, pelo menos a minha população, e eu acredito que ela não deva ser muito diferente ainda hoje, é sim uma visão muito distorcida. Eu tenho clareza que a gente tem no nosso país em particular, nos nossos grandes centros, em particular na cidade de São Paulo, um entendimento muito distorcido sobre o usuário de drogas. Isso eu não tenho dúvidas acerca disso. A gente tem um peso moral, a gente tem uma formação que enviesa muito o entendimento e marginaliza aquele usuário, esse entendimento nos impede que a gente tenha uma atitude de acolher esse indivíduo, porque ele está, sim, em última análise, sob um grande sofrimento. Então, a tese me permitiu entender que os profissionais de saúde e educação do extrato proposto não tinham substrato tecnológico adequado para se formar, para se capacitar, para se orientar acerca dessa temática. Isso repercutia necessariamente em como ele entendia o fenômeno ao seu redor, e em particular, em especial na população de profissionais de saúde, eles não tinham empatia por aquele tipo de problema. Eu lembro muito bem de um profissional que disse, e as entrevistas eram gravadas e depois transcritas, então eu tenho o áudio disso. Ele dizia: não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E o que não é uma verdade. A literatura mostra isso, mas essas pessoas, esses profissionais, melhor dizendo, não tinham essa compreensão de que sim, existe alguns aspectos que podem ser tratados. Só para entender. Claro. Então, a perspectiva que se tinha do usuário de crack era uma perspectiva enviesada tanto pela moral quanto pela religião, Sim. ou seja, passando pela formação de uma ideologia, e dentro dessa ideologia, menos que vê-lo como um doente, ele era visto como um réprobo social. Exatamente. Quer dizer, uma ovelha totalmente desgarrada do rebanho, e não aquilo que a essência do trabalho demonstra. Um doente que tem que ser tratado. Sim. E aí entra o aspecto de prevenção, entra o aspecto de tratamento e entra esse pós-tratamento, esse acompanhamento. Mas só para deixar claro para o nosso ouvinte, mas por gentileza. Isso mesmo. Esse cenário, eu me recordo que uma das literaturas que eu trabalhei para fundamentar a teoria da minha argumentação teórica, né, da minha tese, na época se falava em epidemia de crack. O senso comum, como o professor colocou no seu prólogo aí, o senso comum falava numa epidemia de crack. E ocorre que, em termos técnicos e quantitativos, a gente nunca teve uma epidemia de crack. Pasmem, mas não. Né? Se a gente for olhar o conceito de epidemia e aplicar esse conceito ao fenômeno uso de crack, a gente não tem uma epidemia. Qual é o conceito de epidemia? Ótimo, vamos lá. O conceito clássico, matemático de epidemia, epidemiológico, né, melhor dizendo, é aquele que diz num aumento, eu não vou chamar de exponencial, vou chamar de extremamente significativo de uma ocorrência, mais tecnicamente dizendo, de uma incidência. Então as pessoas, elas têm a ideia, as pessoas de forma geral, têm a ideia que uma epidemia, ela se caracteriza por um número estratosférico. Mas o conceito técnico diz que um único caso não previsto ou inesperado numa população pode ser um quadro epidêmico. Então imagina, vamos traçar um paralelo simples com algo recente da nossa sociedade. A gente viveu pandemia de Covid.
Nós tivemos sim uma epidemia, né? Não tínhamos ninguém com a doença e aquele número subiu estratosfericamente. Isso é claro, isso é muito perceptível. Mas quando a gente fala de doenças raras, por exemplo, a gente não vai ter um número estratosférico. A gente às vezes tem 5, 10 casos, quando tem isso. E esses 5, 10 casos, diante do cenário e da contextualização daquela ocorrência, daquela doença, pode ser chamado de epidemia. O crack, o consumo de crack, o que aconteceu é que a gente tinha um aglomerado de pessoas, né? Elas se concentravam numa região de São Paulo, que o fenômeno esse que mudou um pouco ao longo dos anos, hoje isso pulverizou, a gente não tem mais uma Cracolândia, há 10 anos atrás a gente tinha uma Cracolândia, e as pessoas ficavam ali e aquilo dava uma sensação de que a gente vivia uma epidemia. Mas em termos estatísticos, quantitativos, isso não tinha esse aspecto. Era mais uma fala de uma percepção, eu vou aqui chamar de vulgar no sentido de pobre, né? Não tinha lastro técnico. E eu usei essa discussão porque eu ouvia muito os profissionais de saúde, educação, principalmente de saúde, dizer, e fazer um parênteses aqui, desculpa, existem publicações que discutem a não epidemia de crack no Brasil, né? Isso não é invenção da minha cabeça. E eles falavam, não, porque a gente vive uma epidemia, todo mundo está usando. Não, não está usando. Não é assim. Mas perpassa por aquilo que o professor colocou de ser uma prerrogativa um pouco moral, religiosa, estrutural, cultural. E talvez, aqui já dentro da própria linha do seu trabalho, a grande epidemia que vivemos e talvez não seja reconhecida como tal, até a questão dos livros didáticos, o alcoolismo, a questão do Com álcool. certeza, não há dúvidas. Se nós traçarmos um paralelo, um comparador muito bem colocado esse seu cenário, se a gente considerar o álcool, ele é uma droga, como é o crack, como é a cocaína, como é a maconha, e que tem sim, um potencial epidêmico, em particular num extrato populacional, extremamente mais danoso, extremamente mais prejudicial fisiológica e socialmente do que a cocaína ou mesmo o crack. E a gente é uma droga lícita, né? Não existe proibição, pelo menos não para uma pessoa maior de idade, de consumir essa substância. E ela tem efeitos deletérios extremamente mais significativos do que essas drogas psicoativas. É interessante, né, que eu tenho um ícone acerca desse contraponto. A gente tem um artista brasileiro que acho que não é uma unanimidade, mas as pessoas gostam dele, né, que gostavam dele. Raul Seixas morreu de um uso de uma droga lícita, mesmo tendo usado trocentas outras drogas ilícitas. Mas voltando para a ideia do crack, o cenário da minha tese me permitiu estabelecer que as pessoas, em particular profissionais de saúde e educação, não tinham preparo nem informação adequadas para tratar esse problema de saúde pública. Isso foi segregado em 4 publicações, todas elas internacionais. Tive a oportunidade de publicar isso em revistas internacionais e que me permitiu falar de cada um desses atores e cenários em separado, né? E foi uma satisfação muito grande ver os frutos dessa tese divulgados. Infelizmente, na ocasião, não tive uma oportunidade como essa aqui, de exponenciar a divulgação. Ela foi mais nichada, porque foi em revistas de uma área específica. Mas teve um produto de divulgação muito interessante, né?
E um dos desdobramentos desse meu trabalho foi que eu comecei a querer entender mais e melhor aspectos correlatos da saúde pública e da epidemiologia. E nesse momento, depois de titulado, eu comecei a trabalhar com uma área, né, um recorte da saúde pública, que foi a farmacoeconomia ou a economia da saúde. Fui entender um pouquinho mais como que as doenças se colocam numa população, então fui estudar um pouquinho mais de epidemiologia. E como isso ocorreria? Vamos lá, Numa essência. a transição Da ideia. da ideia. Da ideia. Diante do cenário de que nós tínhamos uma incapacidade técnica coletiva, de certa forma, em tratar um problema de saúde pública, eu quis entender melhor, por exemplo, por que algumas doenças no nosso país não têm tratamento adequado. E aí cheguei num conceito epidemiológico de doenças negligenciáveis. A gente tem um grupo de doenças que no nosso país, em particular, são negligenciáveis porque não existe interesse econômico em tratá-las. Quais, por exemplo? Quais, por exemplo? Doenças veiculadas por água. Todas elas. Então, desde a cólera à dengue. Então, são doenças que acometem populações fundamentalmente carentes social, cultural e economicamente, e que são tecnicamente de relativo manejo de tratamento fácil, mas elas não geram lucro, né? De uma maneira muito despudorada, eu digo isso. Então a indústria de saúde, e aí eu vou falar no geral, não gostaria de ser muito mais específico, ela não vê interesse em desenvolver terapias para essas doenças. Se a gente comparar, por exemplo, com uma síndrome genética rara, que é rara, mas gera produtos de pesquisa e de saúde que resultam em medicamentos extremamente caros e específicos, eles existem, mas você não tem uma doença, uma terapia específica para uma doença como a dengue, por exemplo, né? Acometem, como eu disse, populações carentes, às vezes nichadas, isoladas numa região geográfica. E eu queria entender por que aquilo acontecia. E aí eu me deparei com essa área da saúde, que é a farmacoeconomia, que tem por objetivo avaliar o impacto econômico de uma tecnologia em saúde. Comecei a estudar isso, e aí associado fui permeando algumas áreas correlatas, por exemplo, a área de avaliação de tecnologias em saúde. Então eu sempre fiquei trabalhando com tecnologias, né? No momento inicial da minha tese, eu estudei tecnologias de informação e comunicação, e aí passei mais especificamente a estudar tecnologias de saúde, que, por definição, é qualquer dispositivo, qualquer recurso biológico, qualquer medicamento, imunizante, enfim. A expressão da ciência é a tecnologia, e eu fui tentar entender como que essas tecnologias eram incorporadas, acessadas, utilizadas pela população e pelos sistemas de saúde, no nosso caso, pelo nosso sistema de saúde. E me deparei com alguns aspectos muito similares, professor. Por exemplo, de que a gente tem um descuido em usar tecnologias, seja um medicamento, um imunizante, qualquer tecnologia, por conta de, em parte, desconhecimento técnico, em parte por acesso econômico àquela tecnologia e por interesses outros que não passam pelo objetivo final, que é ofertar um tratamento adequado para a população. Esses interesses outros são interesses econômicos.
Então, como eu disse, se nós pensarmos em alguns grupos de doença no nosso país, O crack entra nisso? o crack nem chega a acessar isso, né? Acho que essa provocação é muito interessante. O crack, ele ainda é uma substância que pessoas marginalizadas, desprovidas de quase todos os recursos possíveis fazem uso. E se eu for traçar um paralelo, eu não tenho interesse em tratar. A sociedade não vê interesse em acolher e tratar essa pessoa. Não tem esse interesse. Então, nessa sua provocação, ela nem acessa isso. E falamos de custos nisso? Sim. Ou de preconceitos? Eu diria que custo, porque é caro. É caro, claro. Mas eu entendo, talvez aí possa ser um pouco mais uma opinião, mas o meu entendimento é de que existe um desinteresse por valores, por ideologias, por moralidade de tratar essas pessoas. Veja, se a gente pensar em outra doença para fazer um contraponto com o crack, para eu tentar exemplificar essa questão do interesse social em acolher essas pessoas, né? A gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas, são aquelas doenças que é crônico, a pessoa tem por longos períodos de tempo, às vezes a vida inteira, e não são transmissíveis. Então eu não transmito para outra pessoa. Por exemplo, vou citar duas doenças. Hipertensão e aquilo que as pessoas chamam de colesterol alto, né? As dislipidemias. São doenças que acometem uma parcela importante da população. Talvez se a gente pegar de 10 pessoas, 8 vão ter lá pressão alta, ou diabetes, ou uma dislipidemia. Essas pessoas, elas têm um problema objetivo de saúde e o sistema, ele acolhe mal essas pessoas, mas acolhe. Por que eu digo que eles acolhem mal? Se nós pensarmos num indivíduo que tenha uma combinação muito natural de hipertensão arterial e dislipidemia, o colesterol alto, essa pessoa, ela tem essa doença ao longo de décadas, para não dizer a vida inteira. Se ela não se medica, se ela não toma lá o medicamento e tem um acompanhamento de saúde acerca da sua hipertensão e dislipidemia, ela tem uma predisposição muito grande a ter um problema cardiovascular, em particular de ter um infarto. Então veja, o Maicon, por exemplo, não trata a sua hipertensão, não trata a sua dislipidemia. Ao longo de 10, 20 anos, eu eventualmente não tenho sintomas evidentes. Mas em um momento da minha idade, da minha maior idade, 60 anos, por exemplo, eu vou ter um comprometimento fisiológico muito determinante dessa doença, dessa combinação de doenças. E eu vou infartar. Quando eu infartar, eu vou chegar no sistema de saúde e vou consumir recursos muito específicos e caros, porque eu infartei. Eu vou para uma UTI, eu vou passar um stent cardíaco, eu vou fazer eventualmente uma cirurgia mais específica de revascularização do miocárdio. Ou seja, aqueles 20 anos que eu não tomei um comprimidinho de 10, 20 reais por mês, vai resultar num custo, num gasto de saúde muito alto. E o nosso sistema de saúde, ele é falho em inverter essa lógica. A gente consome muito serviço, muita tecnologia de alto custo, e aí não tem dinheiro para alocar na prevenção, naquilo que a gente chama de atenção primária. O usuário de crack, mas, né, desculpa, voltando um pouquinho, Sim. Se eu pensar no indivíduo que tem colesterol alto, dislipidemia e pressão alta, ele tem lá a farmácia popular, ele tem a UBS, ele tem alguns recursos em que ele é acolhido. Não quero aqui
colocar se ele está bem ou mal acolhido, mas ele é acolhido. O usuário de droga psicoativa, em particular o crack, ele não acessa nada. Nada. O que a gente tem? A política pública que a gente tem é de concentrar aquelas pessoas numa região, né? A nossa Cracolândia é um exemplo claro disso. E você não tem um serviço de saúde que vai acolher. Tem questões que fogem à minha compreensão e à minha competência, que é uma das coisas que a sociedade discute, que é a internação compulsória. Nós temos, o professor entende disso com muito mais propriedade que eu, mas eu não posso chegar lá, pegar o indivíduo forçosamente. Não autorizam. Não pode. Não autorizam. Mesmo sendo um doente, Sim. E tendo um comprometimento da sua capacidade. Sim, não autoriza. A gente não pode fazer isso. Mas a gente também não só deixa, a gente deixa aquele indivíduo a própria sorte. Porque não existe uma política. É um abandono. É um abandono. Esse é o termo. E isso gera. Eu desconheço, professor, qualquer estudo que tenha mensurado custo desse cenário de saúde. Porque aquela população, aquele indivíduo que fica ali jogado numa região, e aí a gente tem que olhar para isso se expondo a não ter uma influência moral, porque senão você vai deixar ele lá. Mas ele tem uma repercussão na sociedade, um custo para a sociedade. A gente está pagando aquele prejuízo. Eventualmente, a gente, por não quantificar, não percebe. Mas a gente está pagando. Então, nesse contraponto de um indivíduo que tenha pressão alta, hipertensão, que é acolhido pelo sistema de saúde, se ele é bem ou mal acolhido, isso é uma outra discussão. Mas ele é acolhido, ele tem uma via de acesso. Esse outro indivíduo, ele não é. E nessa minha janela de tempo, de 10 anos, em que eu concluí a tese, para hoje, isso não mudou absolutamente nada. Talvez a única coisa que tenha mudado em termos efetivos é que há 10 anos atrás a gente tinha essencialmente uma Cracolândia, e aí por conta de ações públicas, que também a gente precisa ponderar a análise sobre elas, isso está pulverizando. Então, né, o serviço, as pessoas que estavam inicialmente concentradas e restritas a uma região, hoje você tem múltiplas regiões em que você encontra aquele mesmo fenômeno. Dr. Maicon, sim. Em termos de prevenção, como se evita, não sei nem se isso é possível, a formação de um fármaco dependente no crack? Olha, eu diria que a prevenção perpassa por aspectos diversos. Eu vou citar alguns aqui para a gente avançar na discussão. Primeiro, que a gente precisa entender... E os educadores nisso, sim, né? Sim. Mas antes de chegar no educador, antes de chegar no profissional de saúde, a gente precisa entender o fenômeno. Isso, inclusive, é uma reflexão pessoal minha, claro, de que muitas vezes a gente não consegue soluções para problemas porque ficamos aversos a entender o problema, o fenômeno. Então, veja, o indivíduo, nós, eu, o professor, nós temos uma carga moral, nós temos uma carga cultural, nós temos uma carga religiosa, e tudo bem, isso é normal, todos nós temos isso. E temos valores éticos, né? E ninguém vai se propor a anular isso na sociedade. Isso não existe. Mas veja, independente da minha crença moral, religiosa, ética, filosófica, eu, diante de um fenômeno, preciso entendê-lo para daí propor uma eventual solução. Em termos objetivos e práticos, eu não preciso concordar, né, e existem teóricos e pesquisadores que falam sobre isso no mundo,
Eu não preciso concordar com o usuário do crack. Olha, eu não concordo que você consuma crack. Isso é errado. Para mim, isso é errado. Mas o que levou aquele indivíduo a consumir a substância? Vamos ser um pouquinho mais provocativo. O Maicon, ele gosta de vinho. Eu conheço pessoas que não bebem nada. Se você oferecer uma taça de vinho, ela vai recusar, ela vai falar, não quero. Então eu não preciso concordar com a opinião do outro, com o jeito do outro. Mas eu preciso, fundamentalmente, compreender, entender o mecanismo de funcionamento do outro. O que acontece com o crack e com as drogas ilícitas, aquilo que a gente rotula como droga ilícita, é que a nossa sociedade não se coloca numa posição de entender o fenômeno. O que levou aquele indivíduo, que muitas vezes tinha uma família estruturada, tinha uma casa, tinha esposa, filhos, e de repente ele está ali. A gente não olha para isso. A gente coloca a definição do usuário de crack, por exemplo, segundo os meus valores morais, segundo a minha ideologia. Isso por si só impede qualquer ação sobre o indivíduo. Porque aí eu vou falar, bom, isso aqui é errado. Né? Aquilo é errado, ele está ali porque ele quer, uma escolha dele, eu não vou ajudá-lo. Claro que existem inúmeras variáveis que permeiam isso. Né? Você tem uma estrutura comercial do tráfico de drogas, você tem um indivíduo que vende a droga para aquela pessoa. Isso é um problema, é um outro problema, porque a gente está falando de uma ação ilegal, criminosa. Então temos várias coisas ali acontecendo. Mas a sociedade, esse é o ponto que eu quero ficar um pouco mais restrito, a sociedade não tenta, ela não enxerga, ela não quer entender o fenômeno. Ela quer se ver distante daquela população. Então, em termos, para ser mais objetivo na sua pergunta, o que eu entendo como prevenção passaria inicialmente por uma desconstrução da ideia que a nossa sociedade tem do consumo de drogas psicoativas. O crack tem cura? Olha, eu não sou psiquiatra, então eu não posso dizer com total certeza se ele tem cura. Como eu também, mas eu acho que isso não é o mais determinante. Não acho. Por quê? Porque a gente tem outras doenças Crônicas. que não tem cura e a sociedade convive com ela. Eu acho que a questão não é o crack tem cura. O crack, o usuário de crack, o usuário de droga psicoativa, ele vai ter acesso a um sistema de saúde? Eu acho Tem que que ser tratado. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Mas isso perpassa por uma política pública muito transparente, que entenda o fenômeno social. Porque o crack é uma pontinha de iceberg. A gente tem outros fenômenos que acontecem na nossa sociedade que são igualmente marginalizados e que a gente não olha para isso. Né? Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu estou orientando de um aluno de mestrado. Ele quer entender o acesso do morador de rua, né, do desprovido de moradia fixa, ao sistema de saúde. Não tem. Não tem acesso. Não tem. Você tem iniciativas pequenas, tem um programa, né, de saúde para morador desprovido de residência fixa, que é muito incipiente, muito ainda embrionário, mas a gente está falando de uma outra pessoa que é igualmente marginalizada, que não tem acesso a nada. E, né, até peço sua ajuda para traçar essa discussão, a gente está falando de um bem, de um direito essencial, que é o direito à saúde. Isso é um direito essencial constitucional. Né? Nós temos na nossa Constituição, por força de uma lei específica, um sistema de saúde estruturado que visa, que tem declarado a universalidade, a integralidade e equidade do serviço de saúde. Na prática, a gente não tem isso. Então, veja, esse morador de rua, que eventualmente não é usuário nem de álcool,
ele é um problema que a sociedade também quer colocar longe. O usuário de crack, de certa forma, é o mesmo problema. A questão é que ele é marginalizado porque ele está exposto a um traficante de drogas, a um bandido que está roubando. Ele rouba para comprar droga? Sim, sim, claro que sim. Mas é errado? Não tem a menor dúvida de que isso é errado. Né? Isso não está em discussão. O que, na minha percepção, está em discussão é o que leva esse indivíduo, e é essa a minha reflexão maior, é a gente entender o fenômeno que levou aquele indivíduo a uma situação degradante social e de saúde. E temos pesquisas sobre Sim, isso? sim, temos. A gente tem inventário sobre morador de rua, sobre usuário de droga psicoativa. A gente tem material sobre isso. Só que é um material, e aí eu vou fazer uma âncora lá com a nossa conversa, no início da nossa conversa, é um material que não sofre uma divulgação devida. Ela fica restrita a nichos muito O específicos. livro didático seria um caminho para isso? O livro de. Sim, sim, sim. Minha opinião, sim. Essa mídia impressa? Sim, sim. A formação básica, ela tem que. Inclusive, isso está previsto na nossa legislação educacional, que a escola, o ciclo básico, né, que compreende ensino fundamental 1, 2 e médio, a nossa legislação contempla o- a abordagem dessa temática nas escolas. Mas aí, professor, a gente entra num caminho tortuoso e difícil, que é o fato de que a nossa sociedade, ou membros da nossa sociedade, entendem que isso é um cenário que não tem, que é o que as pessoas chamam de doutrinamento ideológico, né? É. O que eu acho que é uma bobagem, porque a gente tem que falar do problema, tem que falar do assunto, tem que falar da circunstância para que aquela pessoa tenha um instrumental cognitivo até para decidir, percebe? O álcool, o senhor falou muito bem, o álcool ele tem efeitos deletérios na sociedade, no indivíduo, extremamente significativos e graves. E isso não é falado na escola. Pelo contrário, é feito escondido e está lá, está posto. Então é um cenário muito complexo. E a maconha nisso? Maconha. O que a literatura diz acerca da maconha é que, bom, primeiro, não vamos confundir a maconha fumada, né, que é a erva preparada para o fumo, com os seus derivados, com os componentes da cannabis terapêutica. Isso é uma outra coisa que permeia o imaginário, a fantasia das pessoas, de que aquela substância preparada exclusivamente para um fim terapêutico, que ela vai deixar o indivíduo viciado, que ele vai ser um maconheiro, né? Enfim, estigma social. Dito isso, a maconha, ela tem, assim, eu não saberia quantificar em termos percentuais, mas ela não se compara ao cigarro que vende na O padaria, tabaco? tabaco, isso. Ela não se compara ao tabaco em termos de malefício. Cigarro, o tabaco, quantitativa, objetivamente, ele é muito mais deletério que a maconha. Isso é uma coisa que também está posta. Não é o Maicon que está dizendo, a literatura diz isso, e isso tá posto. Então, a gente novamente tem um paradoxo. Uma droga lícita, muito mais deletéria, é usada sem maiores desconfortos. Hoje isso mudou, mas há 30 anos atrás não era assim, né? Mudou um pouquinho. A maconha, que não tem esse potencial deletério, como é o caso do tabaco, é ilícita e Reprimida. reprimida. Mas assim, não quero aqui também falar que tudo é maravilhas, né? A maconha é dita na literatura como grande problema da maconha, segundo a literatura, é que ela é uma droga de acesso e de início.
Então o indivíduo começa com aquela droga que vamos intitular aqui leve, e aquilo vira porta de entrada para coisas mais complexas, né? Sendo talvez a droga imediata, a maconha, a cocaína. Não o crack, cocaína. Que é cara, diferente do crack, que você não vai encontrar um periférico usando, você vai encontrar uma família, um grupo social economicamente mais reforçado, né? Mas a maconha também tem efeitos deletérios, principalmente no sistema nervoso. Né? Não existem estudos muito amplos acerca disso por conta do estigma social. Então a gente não consegue fazer pesquisas com maconha porque ela é proibida, ela é ilegal. Simples assim. A gente tem um pouquinho de mudanças nesse cenário nos últimos anos, por conta, que também é outra falácia, viu, professor? É outra falácia de achar que o canabidioide, os derivados da cannabis, sintéticos ou não, resolvem tudo. Não é verdade. Não existe uma evidência robusta que diga que o canabidiol, por exemplo, resolva todos os problemas que ele se propõe, que as pessoas colocam ele como proponente a resolver. Não existe. Mas não existe porque não existe estudo, porque você não tem acesso à droga. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode fazer pesquisa com maconha, pesquisas sensíveis e específicas, porque eu não posso cultivar a planta. Se eu não posso cultivar a planta, eu não tenho como ter o substrato. Se eu não tenho o substrato, eu não tenho. Não se dá autorização para pesquisa. Não tem. Não tem. Então, isso é um problema. E esses canabinoides que são utilizados pela indústria hoje para o tratamento de alguns casos de esquizofrenia, Sim. para autismo, como é feito? De onde ele vem? Bom, isso foi tudo importado. A ideia, a pesquisa, a substância, tudo importado. A gente não tem no Brasil permissão para fazer esse tipo de estudo. E é interessante, professor, porque a inserção desses derivados da cannabis no Brasil aconteceu muito por conta, por uma via indireta. As pessoas, você já tinha algumas evidências no cenário internacional de que aquele derivado tinha um potencial terapêutico. E algumas pessoas que afortunadas, eu diria, afortunadas no sentido de que têm acesso à informação, e a gente sabe que informação é poder, o verdadeiro poder está na informação. Sem dúvida, sem dúvida. Essas pessoas judicializavam o acesso à droga. Desculpa. Ao medicamento, ao componente, né? Então, num momento inicial, só que eles são caros, e aí algumas pessoas conseguiram autorizações judiciais para cultivar a planta. Então é uma luta, uma briga muito nichada, muito específica, mas porque a gente esbarra na legislação. O que é temeroso, porque assim, de onde eu venho, né? Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, a gente não pode fazer nenhum estudo com maconha, porque não tem permissão. Veja, mas faço uma ressalva. A gente está a mídia, né? A divulgação midiática que está sendo feita é de que os componentes servem para tudo, né? Para fibromialgia, para autismo. Não é assim. Não é assim. Existem condições muito específicas em que se tem um pouco de evidência acerca da eficácia da substância naquela terapêutica. Aí a gente entra num outro problema, que é, por exemplo, você querer vender uma substância que resolve tudo. Isso não existe. A gente viu, um pouco antes da pandemia, a fosfoetanolamina, que foi uma molécula que foi desenvolvida aqui na Universidade Federal de São Carlos,
Eu não me recordo com precisão como que ela ganhou volume de informação, mas que todo mundo, ela falou, a pílula do câncer. E aí todo mundo queria tomar fosfetanolamina para tratamento do câncer. Houve uma judicialização, tiveram que começar a produzir aquilo, porque as pessoas queriam, e ela não tinha eficácia, não tinha evidência de eficácia nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Felizmente estancou. Mas De onde surgiu isso? então, professor, essa molécula foi feita, ela foi desenvolvida, como eu disse, na Federal de São Carlos, se não me engano. E o profissional pesquisador que desenvolveu, ele não era nem médico, nem farmacêutico, se eu não me engano, ele era químico. Agora, eu confesso que eu não me recordo os meandros de como isso popularizou-se. Mas ganhou uma divulgação exponencial na mídia. E as pessoas Não foi queriam. pelos tiques. Não, foi rede social. Rede social. E é uma falácia, porque não tinha evidência nenhuma, não tinha eficácia nenhuma aquela substância. Como a gente tem outras coisas, né? A gente viu na pandemia o uso de medicamentos para verme, né? No caso da ivermectina, querendo ser utilizada para o tratamento de um vírus, né? Então são problemas que a gente encontra, é muito difícil, muito complexo. E aí na minha trajetória, professor, eu fui tentar entender isso, né? E acabei ficando muito restrito, ou parcialmente restrito, nesse universo de como uma tecnologia é incorporada num sistema de saúde. E a gente tem discussões assim muito sensíveis que a nossa sociedade está anos-luz de querer ter. Por exemplo, quando quando a indústria farmacêutica desenvolve um medicamento, por exemplo, coloca aquele medicamento à disposição da sociedade por preços às vezes estratosféricos, a gente não mensura, não considera, não pondera o impacto daquilo no sistema de saúde. Recentemente, muito recentemente, coisa de um mês atrás, a Anvisa suspendeu a autorização para um medicamento que eu não me recordo o nome, infelizmente, mas que era para uma doença específica, uma distrofia de Duchenne, se eu não me engano. É uma doença incurável até então, e que a indústria propôs uma medicação que supostamente tinha eficácia no controle dessa síndrome. Ela foi utilizada, mas custava muito caro. Alguns milhões de dólares. Se eu não me engano, era uma droga de $1 milhão. Só que internacionalmente alguns estudos foram feitos que mostraram que o uso dessa substância estava tendo efeitos adversos muito específicos e letais. E aí a Anvisa olhou para isso e falou: não pode mais usar. Qual o desdobramento? Quais os desdobramentos subliminares disso? Primeiro, quando o SUS é obrigado a comprar um medicamento de $1 milhão para uma pessoa, ele está tirando dinheiro de alguns reais de imunizante para milhares de pessoas. Existe isso. Eu ganho R$ 1.000 de salário, eu só posso pagar R$ 500 de aluguel, eu não posso ganhar R$ 1.000 e gastar 2.000. Receita e despesa. Quando o sistema de saúde é obrigado, por vias normalmente judiciais, a custear, a pagar por um medicamento dessa natureza, o município, o Estado, a União está deixando de acolher outras pessoas em necessidades específicas e mais elementares. Então, ou seja, recursos finitos. O senhor chegou numa frase que é difícil. Saúde demanda recursos infinitos diante de recursos finitos. É uma máxima que a gente tem.
É um cenário muito complicado, porque para a pessoa que quer o medicamento, por exemplo, para ela é tudo. Só que eu estou dando um medicamento para uma pessoa, para uma criança, muitas vezes que vai viver, vai ter uma sobrevida de 6 meses, um ano, porque não tem um tratamento que prolongue ou que resolva o problema daquela criança, por exemplo, que custa muito dinheiro. Então, o recurso é finito, né? O recurso econômico é finito. E aí você está tirando dinheiro da atenção básica, da atenção primária, por exemplo. Numa escolha, quem você escolheria, professor? Difícil, professor. Difícil, difícil. Escolhendo, tendo que decidir. Tendo que decidir, O individual ou o coletivo? eu sou tendencioso ao coletivo. Sou tendencioso ao coletivo. Por quê? Veja, a gente vai ter que falar de algumas questões morais aí, né? Éticas e morais. Mas a nossa cultura, professor, ela é muito apegada. Nossa cultura, como um todo, ela é muito apegada a, a bens finitos. Então, veja, a gente não tem uma cultura no Brasil ainda, isso também é muito recente no SUS, de uma terapêutica médica, que não é só médica, é multidisciplinar, mas encabeçada pelos médicos, de cuidado paliativo, por exemplo. Eu não consigo, professor, aceitar, entender e aceitar que o bem individual se sobreponha ao bem coletivo, por mais duro que isso seja. Então, eu super sou empático e tento entender. Saindo de apelos emocionais, sentimentais. Sim, mas eu ainda Isso é sou ao difícil. bem do coletivo. Porque Sim. a mãe que está vendo a criança que teve um distúrbio genético específico demandar um remédio que custa R$ 1 milhão a dose, ela quer um medicamento que é o filho dela. É legítimo aquele sofrimento. Legítima pretensão. Só que aquela criança não vai viver 70 anos, ela vai viver alguns poucos anos, às custas de alguns milhões de dólares que vão tirar imunizante de outras crianças que. Percebe? É muito complexo. Mas isso a gente tem que entender à luz da cultura social. A gente tem uma dificuldade com a finitude da vida, de entender a finitude da vida, de entender a minha participação social, que tem direitos, mas também tem deveres. Nós temos, e aí, professor, eu vou entrar aí na sua área de conhecimento, a gente tem uma questão, não sei, aí o senhor me corrige, talvez de interpretação ou de colocação, não sei, porque na mão do operador do direito e do magistrado, ele está lendo um documento, que é o documento que rege a nossa sociedade, em que diz que saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Ponto. Diante disso, e diante da lei que regulamenta o SUS, que fala que o acesso à saúde deve ser universal e integral, ele vai ser quase que obrigado a dar o recurso. E dará. Em princípio, dará. Dará. Só que qual a consequência, o custo impacto? social. O custo social, exatamente. O custo social. Que muitas vezes ele não vê. Ele não vê, porque ele vê o CPF de quem está pedindo o recurso, mas ele não vê o CPF de quem ele está tirando o recurso. Isso. Então, se a gente voltar lá na nossa conversa crack, o custo de tratamento, de acolhimento daquela população usuária é muito alto. É muito alto. E é fato, professor, a sociedade. E tecnicamente não interessa ao Estado isso. Não, porque a sociedade não quer aquilo. A gente não vê aquilo como um ser humano. E a hipocrisia é: por que ele não pensou antes de se tornar um fármaco dependente? Exatamente. Um adicto. Por quê? Sim, só que a gente tem um alcoólatra, Sim. que é um fármaco dependente. Que também o sistema não está preparado. O sistema não está preparado. Saúde, de Sim. educação. Sim. Então é muito complexo, né? E acho que a única conclusão factível que eu extraio de tudo isso é que a nossa sociedade precisa necessariamente de mais educação, né? Porque A base é essa, não adianta. Eu não consigo acreditar numa mudança, numa ruptura de paradigma social sem a influência da educação.
E a sociedade, dentro dessa perspectiva de consumir mais recursos educacionais, ter mais educação, ela repensar os seus deveres. A gente, na minha opinião, é uma sociedade que tem muitos direitos, que é legítimo, sim, mas a gente tem pouca percepção e compreensão dos nossos deveres. Né? Então, essa pessoa, esse usuário de drogas, seja ela lícita ou ilícita, tem um fenômeno psicossocial por trás daquilo, que é usado de forma indevida por pessoas de má fé, que é o traficante, por exemplo, é o fabricante, a Souza Cruz, a fabricante, não sei se a Souza Cruz fabrica ainda cigarro, mas o fabricante de cigarro é o fabricante de bebida alcoólica, que está ganhando dinheiro com aquilo. A sociedade precisa olhar para isso de forma translúcida, de forma não enviesada, né? Porque a gente tem um custo com aquele indivíduo. A sociedade paga um custo, cara. Aquele indivíduo que está lá na rua, ele tem um custo social que eu estou pagando. Só que como eu não vejo, eu acho que tá gratuito. Mas tem um custo social. Então isso é muito complexo. E a minha tese me abriu muito horizontes para olhar para as pessoas, em particular, de uma forma talvez mais empática, né? De entender, e acho que um dos ganhos foi esse. Para eu resolver um problema, eu preciso entender o fenômeno. Eu não preciso concordar com ele. O crack é o mais complexo dentro Não, desse espectro? não. Já foi. Já foi. A gente tem outras substâncias. As metafetaminas, Também não é o mais crítico. A gente tem, dentro do crack, o crack de baixa qualidade e o de baixíssima qualidade. Né? Se é que eu posso dizer isso. Nesse gradiente, é uma droga extremamente viciante, degenerativa ao extremo, mas alguns outros produtos sintéticos mais recentes, e agora eu estou tentando puxar pela memória o nome deles, de um deles, que é o que o governo americano está tentando combater fortemente, eu lamentavelmente esqueci o nome, é muito mais deletério. Muito mais deletério. Isso a gente tem coisas muito piores. Ketamina. ketamina. Exatamente, obrigado. Muito mais, assim, associa as pessoas a zumbis, né? Que elas ficam com aquela característica zumbi. Muito pior que o crack. E ele consegue sair daquela condição de zumbi? Professor, eu entendo que pode ser um romantismo da minha parte, mas eu sempre acredito que existem soluções para os diversos problemas. O que a gente precisa é ter competência para lidar com os problemas. E não é fechando os olhos que a gente vai resolver. Então, o problema maior, na minha percepção, não é o potencial químico da dependência e da droga, é o potencial de entendimento e aí esse entendimento é para cima ou para baixo, por bem ou por mal, da sociedade diante daquilo. A gente tem outros problemas que não são, que eu comparo, mas que não são químicos, mas que a gente precisa olhar para isso. Né? Eu faço um paralelo, por exemplo, com uma área que a gente vem sofrendo muito, né? Que é a área da segurança pública. É claro, é óbvio, é legítimo que eu, Maicon, como cidadão, me sinta totalmente agredido, por exemplo, por um indivíduo que rouba meu celular, que rouba meu carro, que coloca uma arma na minha cabeça. Aquilo está errado, tem que ser combatido, reprimido e, enfim, isso não está em discussão. A questão, na minha visão hoje, né, produto de uma maturidade, é, enquanto ente social, qual o fenômeno que leva aquele camarada a fazer aquele delito? Assumir aquele papel de infrator.
Isso. Eu não quero falar, passar, coitadinho, ele é vítima da sociedade. Não é isso. Eu tenho que entender o fenômeno. Porque aquele cara, o indivíduo que coloca uma arma na minha cabeça e rouba meu celular, ele cometeu uma infração, acho que uma infração que eu devo dizer, ele cometeu um delito. É uma infração, uma infração, uma violação da lei. Uma violação da lei, Isso, ótimo. uma infração. E esse cara, a gente chama ele de bandido e a gente quer que esse cara tenha o peso total da lei sobre ele. Ok, isso é legítimo, isso é correto, no meu entendimento, por favor. Só que nós temos outros bandidos que não aparecem nos telejornais de maneira geral, que lesionam indiretamente muito mais do que o meu celular e que a gente não olha para e não percebe. E Ou é tolerante, como os crimes do colarinho branco, exatamente. E outras de coisas, corrupção. outras ludibriações que a gente tem. Então, eu entendo que é olhar para o fenômeno. A gente tem que entender o fenômeno. O que leva, porque acho que o direito tem uma premissa: tratar desigualmente os desiguais, né? Isso. É alguma coisa parecida com isso. Isso. Aquele indivíduo que roubou o meu celular, colocou uma arma na minha cabeça para comprar o crack, por exemplo, ele tem um repertório de vida, professor, que aquele outro bandido, igualmente bandido, que me rouba indiretamente sem eu perceber, não teve. São repertórios de vida diferentes. Então, não é ser complacente, não é ser afável ao bandido que coloca uma arma na minha cabeça, que rouba para comprar crack. Isso tá errado, tem que ser combatido. Mas veja, qual o fenômeno social que leva a esses dois extremos? E isso eu acho que a gente não olha de maneira adequada. Então, o usuário de crack, ele, em particular, né, o usuário de crack, eu acho sim que ele tem condições de reabilitação, mais ou menos difícil, isso é muito subjetivo e pessoal, muito individual. Ele tem sim condições de reabilitação, e mais do que isso, ele tem direitos. Ele tem direitos sociais, como eu, Maicon, tenho direitos sociais. Da mesma forma que eu tenho direito de ir e vir, de transitar pela via pública, aquele indivíduo também tem. Mas nós temos a compreensão, a falsa compreensão, de que aquele indivíduo, por uma escolha que é contrária aos meus parâmetros morais, não tem esse direito. Minha reflexão, tá, professor? Isso não é a literatura que está falando, minha reflexão. Corretíssimo. Então, eu entendo que a sociedade precisa olhar para isso, né? A gente precisa olhar para isso, precisa entender o que acontece com aquelas pessoas, precisa entender o que acontece com outros acometimentos. Esse profissional de saúde não pode ter um julgamento moral diante de um paciente, como eu vi na minha tese ter, não é? Isso perpassa por uma capacitação, uma formação de base lá na universidade, lá na faculdade, para ele ver isso de maneira diferente, não com a carga moral que ele muitas vezes tem. E eu percebi isso, eu constatei isso na minha população estudada. Então são múltiplas variáveis, múltiplos entendimentos, múltiplas construções sociais que precisam ser feitas. E acho que o motor de arranque para isso é uma educação de qualidade. Entendo que educação é um recurso caro e a gente não entende a educação como um recurso caro. No momento que a gente coloca nossos filhos numa sala de aula com 40 alunos, privada ou pública, e paga R$ 30 a hora para o professor cuidar do meu filho. Ah, mas é o que eu posso pagar. Não, o que você pode pagar é uma coisa, o que vale é outra. O Estado teria que ter uma compreensão diferenciada acerca disso. E esse investimento em educação é o que eu entendo vai repercutir em mudanças sociais
mais sensíveis, mais estruturais, mais efetivas, em questões múltiplas. Do crack, do álcool, do cigarro, do morador de rua, do bandido que rouba o celular, a aliança para custear o vício, para custear. E, e a gente vê um fenômeno hoje, né, professor, que às vezes o que a gente chama de bandido não está custeando o vício em droga. Está custeando uma corrente de ouro, uma ostentação que a mídia social valoriza. Mas tem que entender o fenômeno. Acho que é isso. O que eu mais tiro de válido da minha tese é isso, né? É valorizar o entendimento do fenômeno, não é concordar com o fenômeno. São coisas totalmente distintas. É olhar para o fenômeno, me despir de valor, de impeditivos morais, entender o que aconteceu ali e aí sim intervir de uma forma efetiva. Esse é na minha compreensão, e foi o que eu mais trouxe para o âmbito pessoal do meu trabalho de doutorado de 10 anos atrás, e que infelizmente muita coisa acho que só piorou. Esse é meu cenário. Um cenário bem desafiador, professor. Bem desafiador. Bem desafiador. Professor doutor Michael Anderson Pires de Novaes. Muito obrigado. Já fica aqui o convite para o retorno e, se possível, vamos aprofundar essa pesquisa científica. Sim, porque é extremamente importante, extremamente significativa, e torná-la acessível ao público, até para ter uma maior compreensão e uma visão menos estigmatizada, menos discriminatória, como temos hoje. Sim. E, consequentemente, mais inclusiva, sim, que, infelizmente, é um povo muito marginalizado. sim, sim. Tanto é que um dos pejorativos que esses fármacos dependentes é que eles moram numa zumbilândia. Sim. Quer dizer, como se pertencessem a um gênero que não mais o humano. Quer dizer, a uma outra categoria, muito mais próximas de monstros do que de pessoas. Então, muito obrigado e, olha, o nosso eterno agradecimento. Eu só tenho a agradecer, eu espero, sinceramente, né, que essa minha fala, essa minha divulgação alcance pessoas que até então eu não tinha alcançado, que divirjam de mim, que concordem comigo, mas que fundamentalmente pensem sobre o problema. Isso que é importante. E como o professor bem já o disse aqui, pelo menos nas nossas falas informais, ouçam óperas, ouçam músicas clássicas, ouçam rap, vão para o erudito e sejam felizes. Com certeza, isso é que importa, né, Tem professor? prazeres muito melhores do que o de uma drogadição. Exatamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.